Que riscos o Paraná corre com a entrega da Copel? O que está acontecendo com a Copel não é de agora. Isso vem de muitos anos já. Quando o Jaime Lerner era governador do estado, eles tentaram vender a Copel. Mas houve um levante da sociedade civil paranaense de forma extraordinária. Estudantes invadiram a Assembleia Legislativa, não só estudantes, líderes civis invadiram. O arcebispo católico de Curitiba, Dom Fedalto, entrou nesse jogo. Dom Fedalto não era um quadro de esquerda, mas ele entendeu a importância de uma empresa pública de energia, que é estratégica, nas mãos do Estado. Uma empresa de energia não pode ser privada. Por que ela não pode ser privada? Porque ela se transforma numa geradora de capital. E em mãos privadas, ela vai se dedicar a sempre ter a tarifa mais alta possível para remunerar os seus acionistas. E o Estado, o país, precisam de energia barata. A nossa Copel foi fundada em 1954 pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto para viabilizar a industrialização do interior do Paraná, levando energia de qualidade e barata e melhorar a qualidade de vida das pessoas com eletricidade dentro de casa. O Lerner tentou. Houve um movimento incrível e também, por incrível que possa parecer, a venda foi impedida porque no dia em que iam fazer o pregão na Bolsa de Nova York, o Bin Laden detonou as Torres Duplas e fechou Nova York inteiro, não houve o leilão e logo depois eu ganhei a eleição do Paraná e acabei com a história da privatização. Quando eu assumi, Rogério, eles diziam que a Copel tinha que ser vendida porque ela dava um prejuízo de 340 milhões para o Estado por ano. Eu assumi e eu não sou mágico. Eu sou um administrador com experiência na estrutura privada e na estrutura pública. E eu acabei com o roubo da Copel. Era uma patifaria, contratos incríveis, terceirizações de serviços. No primeiro ano, sem que eu seja mágico, mas acabando com a corrupção, nós geramos um lucro de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais contra o prejuízo anterior de 340 milhões. Depois foi muito mais. E naquela crise de 2007 e 2009, quando quebra o Lehman Brothers, os Estados Unidos em crise, o mundo em crise, eu consegui, tendo a Copel na mão, fazê-la oferecer a energia mais barata do Brasil para o Paraná. Eu criei tarifa social, eu estimulei a nossa agricultura fazendo um corte de irrigação noturna. Eu financiava o sistema físico de irrigação a juros de 1%, 1% ao ano, não era ao mês. Era só para registro do Estado de como isso estava andando bem. Eu construí 3 usinas hidrelétricas. E eu saí do Estado e eles começaram de novo essa coisa. O rato na campanha não foi a nenhum debate comigo. E 2 juízes do TRE me impediam de falar a verdade, me tiravam do ar, davam direito de resposta a ele quando eu dizia a verdade. E ele jurava que não mexeria na Copel. Eles estão agora vendendo a parte das ações do Estado. E hoje na Assembleia Legislativa está em votação isso, e os deputados completamente idiotas não sabem o que vão fazer. O que é que está por trás disso? Eles querem vender a participação do Estado por 3 bilhões de reais, mantendo o mínimo. Mesma coisa que fizeram com a Eletrobras, mantendo aí 10, 15% de ações na mão do Estado, mas sem condição mais de dirigir a empresa. Um capital disperso. Mesma coisa que o Guedes fez com a Eletrobras. Quando o Bolsonaro, ao invés de diminuir o lucro com a paridade internacional dada ao petróleo, baixou o imposto, ele deixou o Estado pendurado no pincel. Caiu aqui de 29% o lucro para 17% ou 18%. Então o Estado ficou em dificuldade. Eles querem vender a participação pública por 3 bilhões de reais. Você sabe quanto a Copel deu de lucro ano passado? 5 bilhões e 100 milhões de reais. É claro que isso não foi tudo para o Estado. O Estado teve uma participação menor. Mas se fosse falta de dinheiro, bastava procurar um banco e emprestar esse dinheiro, porque a Copel, com 5 bilhões de reais por ano, ou muito mais que 3 bilhões de reais por ano em qualquer circunstância, pagaria esse empréstimo no período de governo do rato com conforto. Então é realmente uma picaretagem simplesmente inovidável. Eu fiz a tarifa mais barata do Brasil, construí 3 usinas hidrelétricas. O nosso saneamento, por exemplo. Você sabe qual é a maior despesa da Sanepar? Eletricidade, para as bombas funcionarem. Então é um crime o que o rato está fazendo. É um crime. E os deputados não têm a menor ideia do que isso significa. Eles dizem, não vai subir o preço do combustível. Você sabe quem é que ganha dinheiro com a tarifa absurda que o Paraná está pagando na Copel?
Então, você entendeu o que eu estou dizendo? Ele diz, não vai subir a tarifa porque ela já está lá em cima. Por obrigação estatutária é a máxima. O povo que se foda, eles não têm nada a ver com o povo. E eles declaram, inclusive declararam numa entrevista com a Folha e a UOL, a Copel é do mercado e dos acionistas. É uma coisa simplesmente brutal, inimaginável. E eles estão nesse jogo. É inominável o que estão fazendo. E eu, que briguei tanto por isso, né? Tanto no Senado, como governador, fiz a Copel dar lucros incríveis. Estou vendo o fim da empresa naquela linha do Guedes. O Rato apoiou o Bolsonaro, disse que o Guedes é o gênio da economia no Brasil, na entrevista da UOL, um sujeito maravilhoso, e ele está nesse jogo, por trás dele, esses capitais de investidores. Quem lucra com a venda da empresa de energia do Paraná? Sabe quem é que ganha com a Copel? O Fundo de Policiais de Nova York, professores da Califórnia, grupos dos Estados Unidos e do Canadá. E o povo está sendo ferrado num momento de dificuldade, de desemprego e de crise. Quando eu reduzi a tarifa, eu mantive abertas pequenas empresas. Mas eu não reduzi só a tarifa de energia elétrica. Eu reduzi o imposto das pequenas empresas no Paraná de 18%, que é a média nacional, para 2,5%. E as microempresas eu isentei do ICMS. Criei no Estado, Rogério, o salário mínimo mais alto do Brasil, o salário mínimo regional. Eu acabei com o desemprego. A população com salário mínimo melhor fazia girar a economia. Esse pessoal é completamente fora da casinha, eles não entendem de nada. São criminosos. E os deputados estão aí. O Rato vai lá, não, podem privatizar, que não vai subir a tarifa. Claro que não vai subir, ela já é a mais alta possível, por força estatutária. É uma quadrilha que governa esse Estado. A exemplo da quadrilha que manda no Brasil até hoje, até que o Lula assuma dia 1º.